O Internacional nessa terça-feira faz seu último treino antes da partida contra o Ceará amanhã às 9h30 da noite. No dia de hoje, o técnico Mano Menezes já deve definir a escalação, que não deve ter muitas novidades em relação ao empate contra o Curitiba. O Internacional, que para essa partida contra o Ceará não deve ter desfalques, passando em relação ao último jogo, porém deve contar com algumas novidades. Além disso, no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações nesse momento, porque o presidente do Internacional, a direção do Inter, falou novamente sobre a busca de reforço, sobre a busca também de um camisa 9 para a próxima temporada. E além disso, já quero comentar uma informação do Leandro Damião, que é um jogador que deve estar agora em novembro no Brasil, inclusive podendo acompanhar o último jogo do Internacional no Campeonato Brasileiro, a 38ª rodada contra o Palmeiras. O Damião pode estar presente no estádio Beira-Rio. E aí eu já vou emendar trazendo mais detalhes sobre essa possibilidade. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante, porque quando tu se inscreve no canal, tu sempre vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal, também ativando, o sininho de notificações, pra gente tentar bater, quando tu te inscreve no canal, pra gente tentar bater a nossa meta de 17 mil colorados até o final desse mês. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, dessa terça-feira. O Inter que se reapresenta na manhã no CT Parque Gigante, é o último treino do Internacional antes do jogo contra o Ceará às 9h30 da noite amanhã na quarta-feira. Para essa partida, o técnico Mano Menezes não deve ter desfalques em relação ao jogo contra o Curitiba, por exemplo, ainda segue com os dois desfalques, que é o Maurício e o Gabriel Mercado, porém não tem nenhum novo desfalque. Mas ele tem algumas voltas, como por exemplo, ele mesmo que retorna da suspensão, o Tyson e o Liseiro que também retornam do terceiro cartão amarelo. Falando sobre o time, que deve continuar com Pedro Henrique e Edenilson atuando cada um na meia esquerda e outro na meia direita, e a gente não deve ter uma mudança no time titular. Ou seja, a escalação que o Mano deve colocar a campo deve ter Keylor no gol, Fabrício Bussa na lateral direita, Vitão, Rodrigo Moledo e René. Meio de campo com Johnny ao lado de Depenha, mais à frente Alan Patrick, Pedro Henrique, Edenilson e o centroavante sendo o atacante Alexandre Alemão. Essa deve ser a escalação que o Mano deve colocar a campo. No banco de reservas, como eu te falei, devemos ter a volta do Tyson e do Liseiro para as saídas de Gustavo Maia e muito possivelmente de Matheus Dias. Mikael, que é um jogador que cada vez mais perde espaço no Internacional, deve ser um jogador que novamente não seja relacionado para essa partida contra o Ceará, tá bom? Falando inclusive em camisa 9, falando sobre centroavante, porque o presidente Alessandro Barcelos, direção no Internacional, que para a próxima temporada começa cada vez mais essa busca, esse processo por trazer um novo camisa 9 no Internacional. Depois do Mikael não ter dado certo no Inter até o momento, do Brian Romero ainda não ser o jogador que se esperava quando chegou aqui na metade da temporada, e o Alexandre Alemão que enfrenta essa seca de gols no Internacional, a direção do Inter pretende trazer o camisa 9 matador, principalmente para a disputa da Conmebol Libertadores. O Inter quer um atacante que resolva os problemas do ataque do Internacional, assim como, por exemplo, quando o Inter tinha o Yuri Alberto. E, inclusive, já pensa em alguns nomes dentro do mercado brasileiro e também no mercado europeu. O Inter está interessado em alguns atacantes, principalmente do mercado europeu, alguns que eu ainda não sei o nome, e também alguns do futebol brasileiro, como por exemplo Pedro Raul, Rafael Navarro, porém esses dois jogadores não devem estar no Inter. O Rafael Navarro deve continuar no Palmeiras e o Pedro Raul deve ir para o Corinthians. Assim, o Internacional tem alguns nomes como camisa 9 e pretende acelerar esse processo de negociações depois do término do Campeonato Brasileiro. Junto com esse término do Campeonato Brasileiro, deve ocorrer uma reunião da direção do Internacional junto com a comissão técnica para tratar dos reforços para a próxima temporada. Quais reforços a comissão técnica entende que são necessários, quais posições, indicações já de jogadores e também algumas possibilidades de saídas. Quais jogadores a comissão técnica não teria mais interesse e aí poderia liberar um para um empréstimo ou até mesmo para uma venda.
Além disso também, eu quero te explicar que nesse momento o Internacional, como eu te falei em vídeos anteriores, o Internacional para 2023 vai ter uma capacidade de investimento maior, vai ter um aumento considerável na folha salarial em função do Internacional agora se confirmar esse vice-campeonato, ganhar cerca de 42 milhões de reais, já ter 10 milhões confirmado na disputa da fase de grupo da Libertadores, que ajuda muito nesse processo de contratações. Nessa temporada, por exemplo, se o Inter tivesse na Libertadores e não na Sul-Americana, o Internacional ia ter feito mais contratações, até em função de estar disputando a Libertadores. O fato só de disputar a Libertadores já faz a direção ir atrás de reforços mais importantes, estar atrás de grandes contratações. A folha do Inter para 2023 deve aumentar em cerca de 5 milhões a 6 milhões de reais. Por isso deve vir grandes reforços para a próxima temporada, e o principal reforço que a direção quer trazer, o principal nome que a direção quer trazer é na busca por um novo centroavante. Inclusive deixa aqui nos comentários quais centroavantes tu contrataria para o nosso Colorado, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre o Leandro Damião, né? Que é um jogador que tem contrato até fevereiro com o Kawasaki Frontale, é um jogador que está muito feliz no Japão. A família está muito bem adaptada por lá, o fato de ter uma segurança excelente, de ser um jogador que não sofre pressão por lá. E é um jogador que a princípio até deve ter uma renovação de mais uma temporada lá no Japão. Porém, não está descartada uma vinda para o Internacional, um regresso para o Inter para uma disputa da Libertadores. Inclusive na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, muito possivelmente o Damião vai estar no Beira-Rio acompanhando Internacional e Palmeiras, um jogo que a princípio, se continuar assim, deve ser um jogo mais apenas para cumprir tabela, ou até mesmo, né, o Internacional ainda vai estar brigando por uma disputa do vice-campeonato, uma disputa de maior premiação. Até pode ser que o Internacional nessa última rodada contra o Palmeiras não esteja, né, brigando por alguma coisa, mas o Damião deve ser um atleta que pode estar presente nessa partida contra o Palmeiras, né, nos camarotes. É um jogador que é totalmente identificado com o Internacional, e a própria direção do Inter nessa temporada já tinha sondado o nome, só que nesse momento não dava, e para a próxima temporada não está descartado uma volta do Alexandre Alemão, em função do Internacional estar procurando camisa 9 matador. Inclusive deixa aqui nos comentários se tu gostaria da volta do Leandro Damião, tá bom? A última informação que eu quero falar é uma pergunta que muitos me perguntam sobre o Igor Jesus, atacante do Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. É um camisa 9 que o Internacional tentou nas últimas duas janelas de transferências, no começo desse ano e na metade desse ano. O Inter tentou duas vezes centroavante, tentou empréstimo. A equipe dos Emirados Árabes acabou não liberando e o Inter acabou desistindo desse jogador. Muitos me perguntaram se esse jogador poderia ser alvo do Inter para a próxima temporada em função de ser um alvo antigo do Inter. A tendência é que não. Por quê? Porque o Internacional quer um centroavante que resolva os problemas. Não quer mais jogadores que podem virar a ser um bom atacante. Porque esse o Inter já tem, né? Apostas. O Alemão, o Brian Romero, o Mikael. Apostas o Inter já tem para o ataque. O Inter não quer uma aposta. O Inter quer uma certeza. Por isso que o Igor Gomes não deve ser contratado para a próxima temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Volto logo mais com novas informações, valeu, falou e fui!